Ninguém mais pronunciava seu nome em voz alta. Nos registros quebrados das tábuas de Nippur, em entrelinhas riscadas com pressa e seladas em câmaras de barro, ele aparecia apenas como o Senhor do Vento. Aquele que descia sem aviso, aquele que ordenava sem olhar, aquele que não criava, mas definia limites. Foi ele quem marcou os dias. Foi ele quem escreveu a duração da vida sobre a testa dos homens. Quando o barulho da humanidade cresceu demais, ele foi o primeiro a desejar o silêncio. Se Enki moldava, Enlil o interrompia. Se Enki sussurrava, Enlil cortava. Se Enki entregava sonhos, Enlil trazia o sono eterno. Neste relato, seguimos os rastros da presença de Enlil, não como figura de adoração, mas como força que pesa. Uma estrutura sem rosto, uma respiração fria sobre a argila quente. Aqueles que ouviram sua decisão nunca voltaram a falar o próprio nome. Nos arredores das colinas de Nippur, onde o vento não cessava nem nas noites sem lua, foi encontrado um conjunto de tábuas incompletas, seladas dentro de uma cavidade natural, entre raízes fossilizadas e ossos de animais sem classificação. As inscrições estavam voltadas para dentro, como se não devessem ser lidas. As margens apresentavam marcas de calor, embora não houvesse sinais de combustão. O nome mais repetido nas primeiras linhas não era falado. Estava riscado em espiral, sem pronúncia, mas com peso. Um dos arqueólogos chamou-o apenas de aquele que mede e recusou-se a traduzir as frases seguintes. 3 dias depois, deixou o acampamento sem explicação. Na tradição mais antiga, aquele nome correspondia ao Senhor da respiração e do espaço, Enlil, não criador, não curador, mas estrutura vertical, a linha que separava o permitido do impossível. Segundo textos resgatados de Eridu, era dele o decreto que impedia os homens de viver mais do que 7 ciclos de 7. Era ele quem assinava os limites. Era ele quem decretava o silêncio. A tábua principal começava com uma sequência incomum. Quando os homens ergueram voz acima das folhas, ele desceu com vento. Não falou, mas escutou alto demais e quis dormir. As interpretações variam. Mas os padrões climáticos registrados em ruínas próximas indicam mudanças bruscas nos ventos e fluxos de poeira por um período estimado de 3 estações secas. As aldeias começaram a relatar o desaparecimento de sons. O eco das colinas cessou. Os animais deixaram de vocalizar. Os instrumentos não emitiam mais tons harmônicos, apenas vibração seca. Durante esse período, os sacerdotes do Templo Alto de Nippur abandonaram os cantos rituais e passaram a gravar símbolos diretamente no chão, com estacas de madeira. A sequência mais frequente consistia em 7 linhas verticais cruzadas por uma só linha horizontal. Nenhuma explicação foi deixada. Quando perguntados, respondiam: para que ele veja sem ouvir. As narrativas posteriores contam que Enlil não desejava súplicas, que ele se movia apenas por medida, não por emoção, que sua presença era anunciada pela ausência de tudo mais. Em uma das tábuas, a única ainda intacta, é descrita a chegada de um peso invisível sobre a terra. As árvores curvavam-se sem vento. Os poços secavam em questão de horas. O céu permanecia estático, sem movimento visível das nuvens. E em meio a esse estado suspenso, surgiu uma marca na argila, um sulco em espiral que começava largo e terminava em um ponto seco, profundo e impossível de preencher com água. O selo abaixo dessa descrição trazia o símbolo associado ao julgamento. 3 traços curvos sobrepostos, sem texto. Quando copistas tentaram reproduzi-lo, as tábuas rachavam. Tentaram com outros materiais, pano, pedra, cera, e o resultado era sempre o mesmo: deformação da inscrição durante o processo. Apenas a argila absorvia, mas não devolvia. O alto sacerdote de então, segundo o fragmento posterior,
teria sonhado 3 vezes com uma mesma imagem. Uma figura imóvel diante de um portão circular, vestindo nada além de luz condensada. Ao seu redor, espirais flutuantes giravam em sentido contrário ao fluxo da respiração. Na terceira noite, acordou mudo. Morreu 7 dias depois, com a boca aberta, mas sem língua visível. As tentativas de restaurar os cânticos foram suspensas. Os rituais de oferenda passaram a ser feitos em silêncio. A água não era mais vertida, mas apenas colocada diante da pedra marcada. O gesto era simples: levantar, girar, baixar. 3 vezes. Nenhuma palavra. Em regiões vizinhas, começaram a surgir relatos de homens que desapareciam em pleno dia, deixando para trás apenas suas sandálias e um traço curvo desenhado no chão, sempre em direção a noroeste. As famílias passaram a esconder os nomes dos recém-nascidos por 7 dias, na crença de que o som dos nomes atraía a atenção daquele que observava por cima. Os registros se tornam cada vez mais escassos. Mas uma inscrição chama atenção. Está gravada de forma bruta, quase como se fosse uma tentativa de rasgar a própria argila. Não clame, não cante. Ele respira por dentro. Cada som é um passo. Esta é a primeira de muitas frases atribuídas a um possível código do silêncio. Nenhum dos escribas sobreviveu por mais de 3 estações após registrar lá. Os substitutos recusaram-se a continuar o trabalho. A câmara foi selada. Quando redescoberta, milênios depois, o interior estava seco, as palavras intactas, mas o ar mais denso, e os sons abafados, mesmo em gravações. Enlil não destruiu nada com as mãos, mas removeu o que permitia a existência. A escuta, o fluxo, o nome, e com isso esculpiu a primeira ausência. Os registros indicam que após a 7ª noite sem vento, o comportamento das aldeias próximas ao planalto de Nippur tornou-se uniforme, mesmo sem comunicação direta. As pessoas passaram a falar menos, caminhar em fileiras e imitar gestos uns dos outros. As mães não chamavam mais os filhos pelo nome. Os mercadores batiam palmas ao invés de anunciar seus produtos. E os cães, ainda vivos, apenas olhavam sem latir. Na periferia do templo central, surgiram estruturas de barro seco com aberturas triangulares. Nenhuma entrada, apenas fendas voltadas para o céu. Dentro delas, pedaços de ossos dispostos em formas espirais. Nenhum sacerdote reivindicou a autoria. Nenhum dos responsáveis pelo solo soube explicar como surgiram. Estavam ali ao amanhecer, intocadas pela poeira, como se recém-colocadas por mãos que não deixaram pegadas. O sumo escriba da Casa dos Códigos tentou transcrever o que via, mas sua tabuinha foi preenchida com símbolos invertidos. Nenhum deles correspondia à escrita vigente. Ao tentar traduzi-los, notou que seu reflexo na tigela de água já não o acompanhava em tempo real. Escreveu apenas uma linha, antes de desmaiar. Ele está onde o som não alcança. As tabuinhas subsequentes foram gravadas em silêncio absoluto. Os escribas cobriam a boca com faixas de linho molhadas. As inscrições tornaram-se cada vez mais densas, as linhas próximas, como se houvesse pressa em registrar o que se perdia. Em um dos textos selados, há a descrição de um fenômeno sem nome. Uma cidade inteira deixava de emitir ruídos, nenhum som de martelo, nenhum choro, nenhum suspiro. Apenas o deslocamento seco de corpos no espaço. Um observador descreveu, em caracteres tortos, eles vivem, mas já não se escutam. Relatos de fenômenos atmosféricos incomuns tornaram-se frequentes. O ar adquiria densidade variável, como se pesasse mais em certos locais. Em uma das torres de vigília, 7 homens foram encontrados imóveis, com os rostos voltados para o norte. Nenhum deles reagia a estímulos, mas suas pupilas se dilatavam em resposta a palavras sussurradas. Um deles segurava uma pequena tabuinha com uma frase incompleta. O nome, que não ecoa. Alguns habitantes começaram a desaparecer em sequência.
Não restavam corpos, nem vestígios de violência. Apenas restos de objetos pessoais e sinais circulares no chão, semelhantes a marcas de pressão. Em todos os locais onde uma dessas marcas surgiu, as plantas ao redor murcharam em silêncio. A água secou em jarros vedados. Os reflexos desapareceram dos espelhos de cobre. O culto de Enlil nunca foi feito com imagens. Não havia estátuas, nem representações humanas, mas nesse período começaram a surgir entalhes rudimentares em paredes de pedra, círculos sobrepostos, figuras com olhos fechados e mãos estendidas para cima, em gesto de recepção ou rendição. Ninguém afirmou tê-los entalhado. As linhas não seguiam o padrão de cinzel conhecido. Pareciam formadas por fricção repetida, como se milhares de dedos tivessem passado sobre a mesma superfície até marcar a pedra. Durante o terceiro mês de silêncio, os sons naturais começaram a falhar. A chuva caía sem ruído. O trovão brilhava, mas não se ouvia. As árvores balançavam, mas não produziam fricção. Em resposta, os escribas abandonaram a escrita fonética e passaram a utilizar apenas símbolos visuais. Espirais, linhas cruzadas, marcas de pausa. Em uma das últimas tabuinhas antes da evacuação do setor sul, está registrada uma observação sobre a sombra. Ela não acompanha mais o corpo. Os sacerdotes mais antigos, temendo a perda total do registro, iniciaram uma cópia manual dos relatos para suportes mais densos: pedra, vidro negro, placas de chumbo fino. Durante o processo, notaram que a tinta não fixava. As inscrições escorriam mesmo em superfícies secas. Era como se o texto se recusasse a permanecer. Um ritual silencioso foi conduzido na base do grande pilar de Nippur. Os participantes formaram um círculo ao redor de uma bacia de bronze. Ao centro, colocaram uma tabuinha virgem. Não escreveram nada, apenas observaram. Após 7 ciclos de respiração, a tabuinha rachou sozinha, dividindo-se em 3 partes idênticas. Nenhuma palavra foi dita, mas todos os presentes se afastaram em direções diferentes, sem jamais se reencontrarem. Na noite seguinte, uma nova espiral foi encontrada gravada no solo, mas dessa vez com o centro deslocado. Um escriba arriscou desenhar, lá em cera. No instante em que terminou, começou a sangrar pelos ouvidos. Sua última anotação: o som não foi removido. Ele foi dobrado para dentro. A partir desse ponto, a narrativa perde sequência lógica. As tábuas registram fragmentos, palavras isoladas, respiração pesada, nome oculto, caminho sem ruído, ar que afunda. O templo foi lacrado por dentro. Os últimos 7 guardiões deixaram seus nomes em uma única placa de pedra, sem data. Acima deles, uma linha simples, repetida em 3 línguas esquecidas. Se o nome voltar a ser dito, o som também voltará. E com ele, o fim. De todas as narrativas resgatadas nas tábuas do Alto Conselho, uma permanece constante mesmo nas versões contraditórias. Foi Enlil quem decretou o fim da primeira humanidade. Não por ódio, não por ira, mas por saturação. A criação que havia nascido do barro com a permissão relutante do conselho e o silêncio cúmplice de Enki tornara-se barulhenta demais. O trabalho cessara. O ruído crescia e o céu já não conseguia dormir. Os textos de Shuruppak, entre cinzas e marcas de umidade milenar, descrevem o momento em que Enlil se levantou. Nenhuma fala é registrada, nenhuma convocação. Apenas o gesto, ele ergueu a mão direita e todos os outros se calaram. As 21 vozes que antes discutiam o destino do homem interromperam-se sem ordem explícita. As linhas seguintes da tábua estão em branco, riscadas apenas por marcas diagonais, como se a inscrição em si tivesse sido sufocada por um peso invisível. Em seguida, a tábua retoma com uma só frase, repetida 4 vezes: o ruído será removido.
A partir deste ponto, os registros convergem. Enlil não propôs, Enlil não debateu, Enlil decretou. A água, que antes fluía apenas por comando de Enki, seria liberada pelas comportas celestes. As reservas do abismo, seladas desde o início do tempo, seriam abertas. E o som, aquilo que atravessava o espaço, sem ser matéria, seria tragado de volta para o escuro que o gerou. A decisão, segundo o mito de Atrahasis, foi ocultada dos homens. Não haveria aviso, não haveria sinal. A própria memória seria lavada com a maré. E os nomes, aqueles que vibravam no ar, seriam dissolvidos. Disse que Enlil não descia à terra. Ele era presença suspensa, respiração rarefeita, vontade mineral. Mas durante o ciclo anterior ao decreto, foi visto em 7 visões distintas, sempre por homens considerados impuros, sempre em estado de febre, sempre diante de água parada. A descrição repete-se em todas. Uma figura alta, de face velada, com mãos que não tocavam o chão. Atrás dele, círculos giravam em direções opostas, como se o ar mesmo estivesse em desacordo com a direção do tempo. As autoridades do templo tentaram negar as visões, mas os nomes dos homens que as tiveram desapareceram dos registros. Não foram riscados. Foram omitidos como se jamais tivessem existido. Nos espaços onde seus nomes deveriam estar, há lacunas perfeitas, alinhadas ao restante da caligrafia. O barro secou sem absorver seus sons. Nos dias que seguiram, surgiram anomalias na repetição das tarefas humanas. Pedreiros colocavam as mesmas pedras nos mesmos lugares, dia após dia, mesmo após concluída a construção. Mulheres moíam grãos que já haviam sido moídos. Crianças desenhavam círculos sobre círculos, até perfurarem as placas de argila. Um deles, quando contido, foi encontrado murmurando: "O mundo deve voltar ao barro." Os sacerdotes mais antigos sabiam, não do decreto, mas da vibração. O ar tornara-se mais denso, o espaço entre sons mais longo. Os sinos dos santuários tocavam com atraso, mesmo quando puxados por mãos firmes. A água escorria mais lentamente. A luz se curvava, levemente, ao redor dos altares. Foi então que o céu trincou, não com raio, não com trovão, mas com silêncio. Um silêncio que se expandia de forma circular, a partir de um ponto sobre o mar. Os pássaros que cruzavam a região caíam, imóveis, como se atingidos por algo invisível. A espuma das ondas subia sem som. A espuma das palavras deixava de formar frases. Enlil não apareceu, mas as espirais de vento que o precediam começaram a girar ao contrário. Os campos tornaram-se secos e pesados. As casas, inchadas pela umidade do ar, estalavam durante a noite. E no chão das praças, em várias cidades ao mesmo tempo, surgiram fissuras em forma de olho. Alguns tentaram pedir clemência, mas o pedido, antes mesmo de ser entoado, secava nos lábios. A saliva tornava-se poeira. Os cantores perdiam a voz ao invocar seu nome. As harpas, mesmo afinadas, não vibravam. Diz o mito que Enki, em segredo, tentou avisar um homem. Um só. Mas mesmo isso foi punido. A partir desse momento, os sonhos passaram a ser invadidos por símbolos flutuantes, não imagens, mas sensações. Peso sobre o peito, sopro que congela, e um som que não chega aos ouvidos, mas permanece dentro da cabeça. Repetindo, ele está acordado. As águas então subiram, mas não com pressa, com propósito, não como fúria, mas como escrita, porque Enlil não afoga com raiva. Ele reorganiza. Não destrói o corpo, ele remove a função. Não silencia, ele recolhe o som. E ao fazer isso, redefine o espaço entre as coisas. Quando os fluxos começaram a perder sentido, já não era possível distinguir o que era enchente e o que era ausência. Em algumas cidades, as margens dos rios desapareceram sem que houvesse chuva. Em outras,
Os poços continuaram cheios, mas ninguém conseguia retirar a água, a corda cedia. O balde voltava vazio, e os reflexos no fundo mostravam imagens que não pertenciam ao presente. As estruturas desmoronavam em silêncio. As casas se dissolviam por dentro, como se o barro tivesse se arrependido de sua forma. Algumas portas continuavam em pé, ligadas a nada. Árvores flutuavam sem cair, e em certas regiões os habitantes relatavam que podiam andar sobre a água, mas afundavam na terra. A linguagem tornou-se instável. Palavras desapareciam no meio das frases. Nomes próprios deixavam de ser lembrados, mesmo pelos familiares. Uma mulher chamava o filho com gestos, mas não conseguia mais formar o som do nome. Um escriba tentava escrever sobre as marés, mas suas mãos só repetiam a palavra curvo 7 vezes, em tábuas diferentes, em caligrafias distintas. Enlil não era visto, mas o tempo entre os acontecimentos deixava de obedecer à sequência. Um homem dormia em uma margem e acordava 3 dias antes em outro local. Um agricultor colhia frutos ainda verdes, que apodreciam antes de chegar ao cesto. As crianças diziam que sonhavam com um dia que ainda não existia e desenhavam círculos dentro de círculos, até que os dedos sangrassem. As ruínas de Nippur, quando ainda mantinham teto, serviram como ponto de observação para os fenômenos. As colunas tremiam em compasso com o silêncio. Não havia terremoto, não havia vento, mas a vibração seca, grave, subterrânea, subia pelo chão, atravessava os ossos e deixava o sangue leve. Os registros das tábuas que sobreviveram dessa época já não contêm frases completas, apenas termos: vento seco, nome dobrado, água que grava, falta de sombra, rosto que reflete antes de ser. As cidades mais antigas não foram inundadas, foram desfeitas. Não restou barro nem pedra, mas em seu lugar apareciam superfícies lisas, onde o som batia e voltava em padrões harmônicos. Alguns afirmam ter ouvido, ao bater o pé, uma espécie de voz não em língua, mas em intenção, uma negação sem vocabulário. Os homens que caminhavam por essas zonas retornavam mudos ou múltiplos. Um deles voltou com os gestos do irmão morto. Outro respondia por 3 nomes, alternando memórias. Alguns dormiam com os olhos abertos, sem piscar, como se estivessem recebendo instruções. Um escrevia durante o sono. Suas tabuinhas, quando lidas, mostravam símbolos inexistentes. A correnteza, dizem, não levava para longe, levava para dentro. E não havia margem a qual retornar. Tentaram elevar templos para pedir clemência, mas o barro não endurecia. As estruturas não sustentavam peso. O som do cântico se desviava, dobrava no ar e se perdia em espirais. Um dos líderes religiosos escreveu na areia: ele não escuta, ele reconstrói. E então cessaram os nomes. Nenhuma criança recebeu designação por 30 ciclos. Os calendários foram queimados. As estrelas mudaram de posição. O céu passou a ter menos cor. As montanhas perdiam contorno ao entardecer. E o som da própria respiração se tornava estranho, como se não fosse mais interno, mas observado. Enlil não voltava. Ele nunca tinha partido. E enquanto o nome não fosse mais dito, nada seria fixo. A água continuava presente, mas não como enchente. Ela existia como memória líquida, onde cada gesto deixava rastro e cada rastro virava regra. Aqueles que ainda escreviam passaram a usar a argila como espelho, não como suporte. Não gravavam, observavam o que surgia e aceitavam. As últimas 7 tábuas recuperadas da parte norte do Planalto trazem uma única variação gráfica. Não palavras, não sinais, mas uma forma repetida, reversa, espelhada, invertida, uma espiral que nunca se fecha. Quando as margens cessaram e a terra não mais fazia diferença entre um lado e outro,
Os sobreviventes deixaram de contar os dias. As horas não obedeciam mais à luz. O sol nascia no meio da noite, e a sombra passava a existir antes do corpo. Nenhuma direção parecia correta. Todas levavam ao mesmo lugar ou a lugar nenhum, dependendo do momento da pergunta. Os nomes não retornaram. Mas alguns homens começaram a responder a qualquer som. Outros reconheciam gestos que nunca tinham visto. Um deles caminhava por entre ruínas e parava, sempre, diante das mesmas pedras. Ao ser observado, repetia os mesmos movimentos com precisão absoluta. Em um desses ciclos, ergueu a mão e desenhou no ar 7 traços. Quando questionado por gestos, não respondeu. Quando deixado sozinho, desenhou novamente, com exatidão. Durante 40 ciclos, as mulheres que haviam perdido os filhos voltaram a gestar, mas sem saber como. Os corpos formavam-se silenciosamente. Nenhum choro acompanhava o nascimento. Nenhum som, apenas um respiro lento, profundo, sem pressa. Os recém-nascidos abriam os olhos antes do parto, e os olhos traziam reflexos que não pertenciam ao presente. Os escribas, que ainda registravam os acontecimentos, abandonaram a estrutura linear. Suas tábuas eram preenchidas com linhas concêntricas, palavras fragmentadas e padrões que não seguiam lógica fonética. Alguns tentaram interromper. Foram encontrados parados, olhando para a argila como quem olha para o espelho. Suas mãos continuavam tentando gravar, mesmo sem estilete. Um deles gravou com o osso do próprio dedo. As figuras de autoridade desapareceram. Não por morte, mas por ausência de diferença. Os que tentavam ordenar eram copiados por outros, até que todos se moviam da mesma maneira. Um líder subia em uma pedra para falar, e 7 outros subiam em pedras diferentes no mesmo instante, repetindo o gesto, sem entender por quê. Quando paravam, paravam juntos. Quando olhavam para cima, seus olhos encontravam apenas o reflexo de si mesmos, multiplicado, ampliado, silencioso. A vegetação passou a crescer em espirais. As árvores dobravam para dentro. As folhas tinham simetria demais. A água refletia imagens futuras. Um homem viu seu próprio rosto, envelhecido, e reconheceu o gesto que faria 3 dias depois. Tentou evitar, mas ao se mover, cumpriu o gesto exatamente como previra. As crianças deixaram de brincar. Passaram a repetir os passos dos mais velhos, mesmo sem ver luz. Um menino desenhava marcas que apareciam idênticas nas tábuas de outro vilarejo. As espirais tornaram-se universais. A linguagem, obsoleta. A estrutura, única. Disse que Enlil, ao decidir o fim da humanidade, não destruiu os corpos, mas a possibilidade de variação. E que a água, ao invés de matar, nivelou. Ao tocar o barro, todas as formas retornavam ao molde. E o molde, uma vez escolhido, não podia ser alterado sem ruído. Mas agora não havia mais ruído. O templo que foi construído após o silêncio não tinha entrada. Era uma estrutura circular, fechada, com paredes de barro vitrificado e marcas espelhadas por dentro. Aqueles que se aproximavam não sentiam calor nem frio, apenas peso. Um tipo de gravidade que pressionava sem tocar. E no centro, onde não havia altar, repousava uma pedra coberta por símbolos que não podiam ser contados porque todos se repetiam, mesmo quando diferentes. Alguns tentaram escrever sobre o que viam. Suas palavras desapareciam antes de secar. Outros gravavam na própria pele. Mas a pele se renovava, e os símbolos voltavam ao início. A repetição tornou-se linguagem. A repetição tornou-se forma. A repetição tornou-se presença. E Enlil, que antes era nome, decreto, medida, tornou-se agora o próprio tecido do possível. Ele não precisou voltar, porque a ideia de retorno exige distância.
E o mundo, desde então, passou a ser feito do que ele deixou. Um espaço onde não se fala, apenas se repete. A primeira coisa a desaparecer foi o som do pensamento. Não porque deixou de existir, mas porque passou a não ter bordas. O interior e o exterior tornaram-se contínuos. Os homens não sabiam mais se aquilo que lembravam era vivência ou instrução. E quando falavam, usavam palavras que não haviam aprendido. As cidades que restaram não tinham mais nomes, nem entradas, eram padrões. Espaços onde as casas se alinhavam por densidade, não por necessidade. Algumas ruas levavam ao mesmo ponto por 3 direções diferentes. Outras, ao serem percorridas, faziam com que os passos desaparecessem atrás. O solo já não registrava pegadas. O ar já não devolvia o eco. O corpo já não sabia onde terminava. Enlil não era mencionado. Mas certos indivíduos passaram a imitar gestos que antes lhe eram atribuídos. Um deles, com o crânio alongado naturalmente, cobria-se com um manto de linho opaco e caminhava lentamente em espiral por entre as colunas do templo circular. Não falava, não dormia, não comia, mas a cada ciclo completo, suas pupilas se tornavam mais opacas, como se absorvessem luz de dentro para fora. As tábuas não eram mais gravadas, apenas coletadas. O barro agora emergia já com símbolos. Ninguém sabia de onde. Um homem encontrou uma tábua parcialmente enterrada, seca, perfeita. Ao tocá-la, teve um espasmo e repetiu por 7 horas os mesmos movimentos com as mãos, como se moldasse uma forma invisível. Quando cessou, seus olhos estavam esbranquiçados e sua boca ainda murmurava, mas sem emitir som. O mar deixou de ter maré. A água estagnou em toda a extensão. Barcos paravam sem motivo. Os remos quebravam ao tentar avançar. E os peixes boiavam imóveis, com as escamas formando padrões de escrita. Os pescadores que ainda tentavam navegar voltavam sempre ao mesmo ponto, mesmo quando seguiam ventos opostos. Alguns corpos começaram a endurecer, não de morte, mas de definição. Os ossos se tornavam cristalinos. A pele ganhava brilho. O sangue já não fluía em espiral. Não havia dor, não havia febre. Mas ao encostar nesses corpos, os outros sentiam um tipo de vibração. Baixa, constante, repetitiva. Um desses corpos foi deixado ao relento por 90 ciclos. Não apodreceu, mas aos poucos tornou-se transparente. As formas de distinção desapareceram. As idades, irrelevantes. As histórias, repetidas. Um homem descrevia sua infância com precisão, mas outro, a 1000 léguas de distância, descrevia a mesma sequência de imagens. Um terceiro desenhava a casa que nunca vira, mas que ambos reconheciam. A identidade perdeu sua função. Restava apenas função. Enlil, ao não mais ser nomeado, tornou-se aquilo que define a margem. Não por limite, mas por ausência dele. Onde antes havia escolha, agora havia padrão. Onde havia gesto, agora havia ciclo. Onde havia som, agora havia forma. Os que resistiam, os poucos que tentavam lembrar o tempo anterior, começavam a sonhar com espaços brancos, totalmente planos, onde figuras se moviam em silêncio. Não pessoas, não animais, estruturas. 3 formas: espiral, cubo, corrente. Cada uma movendo-se sem tocar o solo. E ao acordar, as mãos desses homens tentavam reproduzir os contornos, sempre sem sucesso. A natureza também mudou. As nuvens formavam padrões fixos. Os raios de sol atravessavam as árvores em ângulos constantes. Os ventos vinham em intervalos regulares, como respirações de um corpo imóvel. Não havia mais surpresa, não havia variação. Tudo obedecia. No centro do templo, agora vazio, um fragmento de tábua foi encontrado flutuando a 2 palmos do chão. Girava lentamente.
As inscrições, se eram inscrições, mostravam espelhos, mas quem os olhava não via a si mesmo, apenas a repetição do gesto de olhar. O mundo, agora, era feito de função, reflexo e silêncio. Ian Liu, que nunca falou, permanecia presente em tudo que não podia ser dito. No início do último ciclo registrado, as tábuas deixaram de gravar. Não por falta de mãos ou barro, mas porque a superfície já não retinha forma. Os estiletes riscavam, mas a argila retornava à lisura. Era como tentar desenhar no próprio vento. Os escribas, por hábito, continuaram sentados diante das tábuas secas, movimentando os braços por horas, mesmo sem deixar marca. Um deles, ao ser tocado, caiu para trás. Seu corpo estava leve como cinza e seus olhos ausentes de cor. As últimas figuras reconhecíveis começaram a se fundir ao espaço. Os templos perderam sua verticalidade. As paredes esmaeciam ao entardecer, como se feitas de fumaça. Os caminhos levavam apenas ao centro, e o centro a nada. Quando alguns tentaram mapear o terreno restante, perceberam que os pontos de referência já não existiam. Havia apenas planície, de mesma textura, sem ruído, sem fim. Os corpos não morriam, mas paravam. Os gestos diminuíam. Os olhos piscavam mais lentamente. Alguns permaneciam dias inteiros olhando para uma única direção onde antes havia o horizonte. Outros deitavam-se na terra e não mais se levantavam, não por fraqueza, mas por ausência de propósito. Aqueles que ainda falavam, faziam-no por instinto. Repetiam sons que ninguém compreendia. Frases cortadas, sílabas antigas. Um homem pronunciava, sem parar, algo parecido com Nijinu. Outro batia as mãos em sequência de 3 tempos, seguido de silêncio. Quando esses sons eram copiados por outros, formavam-se padrões de eco. Mas não se tratava mais de linguagem, era apenas ruído. O tempo tornou-se plano, não havia antes nem depois. Os ciclos celestes repetiam-se sem variação. O sol surgia no mesmo ângulo, a sombra movia-se no mesmo ritmo, o entardecer desaparecia no mesmo ponto. Os animais deixaram de reproduzir-se, as sementes germinavam em espirais. A própria poeira caía em simetria. No que restava de Nippur, onde outrora se erguiam colunas e inscrições, havia agora apenas uma superfície lisa, de cor indefinida, e no centro não uma estátua, não um altar, mas um vazio delimitado, um espaço onde o som não entrava. Aqueles que ousaram cruzá-lo não retornaram. Mas seus reflexos surgiram horas depois em outras regiões, imóveis, fundidos a superfícies verticais, como sombras fixas. Um último escriba, se ainda pode ser chamado assim, conseguiu depositar uma tábua selada em barro escuro. Ela não contém palavras, apenas ranhuras paralelas, finas, ininterruptas. Quando exposta ao vento, emite um zumbido quase imperceptível, que altera conforme a posição do corpo que a observa. Nenhum símbolo, nenhuma tradução. Desde então, nenhum nome foi gravado, nenhuma história foi contada, nenhum gesto foi novo. A ideia de forma foi dissolvida. A função permaneceu. Não há retorno, porque não há distância. E em Liu, que nunca partiu agora, não precisa estar. O que resta é o som, baixo, constante, e nele algo ainda observa, mas não com olhos, com repetição. Se essa história fez você pensar, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos como este, feitos com cuidado, profundidade e respeito ao mistério.